Vamos agora dar continuidade à resolução da prova de Química com a questão de número 22, que assim diz: a reação a seguir, em equilíbrio químico, representa uma das etapas da produção do ácido sulfúrico, que pode ser usado na produção de fertilizantes e no refino do petróleo. Aí ele fala, nesse equilíbrio químico, o que ocorre? Então, essa reação aí é do tipo exotérmica, ocorre com liberação de calor, conforme vocês veem, né, com um ΔH menor que zero, e para que a gente possa resolver as alternativas, precisamos lembrar do princípio de Le Chatelier. Na letra A ele fala assim, a redução da pressão sobre o sistema. Então ele está falando de um dos três fatores importantíssimos no deslocamento de equilíbrio, que são a pressão, a concentração e a temperatura. Então, segundo o princípio de Le Chatelier, o que acontece se a gente diminuir a pressão? A diminuição da pressão ela vai acarretar um deslocamento do equilíbrio para o lado que possuir a maior soma dos coeficientes estequiométricos gasosos. Então, a gente observa que do lado dos reagentes a gente tem um volume de SO2, meio de O2, e do lado dos produtos nós temos 1 do SO3. A maior quantidade de coeficiente estequiométrico gasoso está do lado dos reagentes. Então, essa reação com a diminuição da pressão vai favorecer a formação de gases e reagentes, que é a reação inversa. A letra A, portanto, está correta. Vamos analisar agora a letra B. O resfriamento do sistema acarretaria um aumento da concentração de dióxido de enxofre. Bom, o resfriamento está tratando então sobre a temperatura, e o princípio de Le Chatelier fala que aumentando a temperatura do sistema, o equilíbrio se processa no sentido endotérmico da reação, que é o sentido inverso, com maior formação de SO2 e O2, e não a formação de SO3, como diz aí na alternativa. Portanto, ela está errada. Na letra C ele fala assim, a redução da concentração de oxigênio gasoso favoreceria a formação de trióxido de enxofre. Bom, a redução da concentração de oxigênio ela vai provocar anular esse efeito, pelo princípio de Le Chatelier. Então, vai precisar produzir mais oxigênio, porque ele reduziu, e essa produção dele se dá no sentido inverso. Então, diante desse fato, não haverá formação de SO3, que é o que diz na alternativa. Na letra D ele fala assim, a presença de um catalisador aumentaria o tempo necessário para o sistema atingir o estado de equilíbrio. Bem, o catalisador, na verdade, ele diminui a energia de ativação da reação para aumentar a velocidade dessa reação e atingir mais rapidamente o estado de equilíbrio, ou seja, o catalisador diminui o tempo e na alternativa aí fala que ele aumenta, por isso que ela está errada. Na letra E fala assim, o aumento da temperatura sobre o sistema acarretaria um aumento da concentração de trióxido de enxofre. Como eu já falei anteriormente, o aumento da temperatura ela vai deslocar para o sentido endotérmico, que é o sentido inverso, formando mais SO2 e O2, e não o SO3, como diz na alternativa. Portanto, ela está errada e confirmamos que a alternativa correta é mesmo a letra A.